Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje é dia 19 de dezembro de 2022. No último vídeo, no vídeo anterior, eu falei para vocês que eu iria contar uma visão do dia 31 para o dia 1º de janeiro desse ano, na madrugada do dia 1º de janeiro. Mas antes de contar essa visão, hoje eu venho aqui contar uma visão na qual o Senhor me deu nesse mês, no dia 11 de dezembro de 2022, né? Foi semana passada. Eu iria gravar no mesmo dia, mas essa visão me deixou tão nervosa, com as carnes trêmulas, e eu resolvi gravar aqui, né? Primeiro essa visão, porque esses dias eu tenho orado e Deus, creio eu que Deus primeiro quer que eu fale dessa visão antes mesmo de falar da visão do dia 1º de janeiro, tá, gente? Eu quero que vocês prestem atenção nessa visão, porque foi uma visão com o anticristo, tá? Com o homem do povo. Para quem não assistiu o meu vídeo onde eu revelo quem é o anticristo nas minhas visões, assista, por favor, para que vocês entendam essa visão aqui, que foi muito, muito poderosa, foi incrível. A palavra de Deus está se cumprindo e Deus tem revelado aos seus, Deus tem falado com a sua igreja para se preparar. Nós estamos vivendo num tempo muito precioso da igreja. É um tempo onde que o Senhor está nos mostrando sinais, né? É um tempo que o Senhor está nos direcionando através do teu Espírito Santo. É um tempo muito crucial para o mundo, para a noiva de Cristo, e eu creio que nós estamos vivendo esse tempo do arrebatamento da igreja, e onde Deus está no controle de tudo. O mundo está de cabeça para baixo, mas o Senhor tem falado comigo que é porque o espírito do anticristo já está dominando o mundo. É por isso que o Brasil também tem passado por essas situações, porque o Brasil não está fora do mundo, gente. O Brasil, ele é também, né, provado, e ele também passará por grandes aflições. Nós estamos passando nesse tempo, né, onde está aí a população do bem, né, do Brasil, está aí se manifestando. Eu tenho uma visão que Deus tem algo sim para o Brasil. Eu costumo dizer que um dia para Deus, como a palavra dele diz, é como 1000 anos. Então ele pode fazer o que ele quiser em um dia. Tenho certeza que Deus tem algo grande para o Brasil em termos de avivamento, né? É através do Brasil que o Espírito Santo vai fluir. O avivamento já está fluindo, porque o mundo inteiro já está copiando o Brasil. Eu cantei essa pedra lá atrás. Então, todas essas coisas, Deus está no controle. Muitas das vezes a gente acha que Deus perdeu o controle, mas não perdeu, gente. Então, eu vou contar aqui a visão. Eu escrevi, né, para eu não esquecer, porque eu tenho muito temor nas coisas de Deus. Eu não quero contar nada que venha de mim, mas sim que venha somente do Senhor e o que o Senhor me mostrou, tá? Eu vou ler aqui e no decorrer da minha leitura eu posso, né, dar uma pausa para explicar como foi direitinho, né? Mas aqui, na madrugada do dia 11 de dezembro, né, de 2022, que é esse mês, eu tive uma visão com o Charles, né? E a partir de agora, gente, eu vou falar sempre o homem do povo, tá bom? Não vou falar o nome dele não, tá? Para quem não assistiu meu vídeo onde eu revelo quem é o anticristo, assista para poder entender, tá? Então eu tive uma visão com o homem do povo. Eu vi uma sala muito grande. Eu estava como se fosse atrás da porta, mas essa porta para mim estava aberta.
era uma porta muito grande, mas na realidade a porta estava fechada. Eu estava vendo tudo no espiritual, no plano espiritual, tá? O Senhor tinha me colocado numa posição onde eu via tudo dentro daquela sala. Era uma sala muito grande que parecia um laboratório, mas não era laboratório. Lembrava um laboratório, né? Parecia porque tinha muitos produtos químicos dentro dessa sala, que lembrava um laboratório, pois aqueles produtos químicos foram feitos há muitos anos até chegar no ponto na qual eles queriam. Eles quem? Os globalistas, aquelas pessoas que estão envolvidas para a entrada do anticristo, né? Eles estudaram produtos químicos para fazer justamente isso na qual eu vi. Gente, eu vi coisas que eu nunca imaginei na minha vida ter. Porque a gente tem uma visão, muitas das vezes, quando lê a palavra de Deus, a gente muitas das vezes pensa no literal. O que eu vou contar aqui, vocês vão entender que não é literal. Então, aqueles produtos químicos foram estudados muitos anos para chegar no ponto. É como se, um exemplo, uma vacina, né? A vacina é feita durante muitos anos, 10 anos para ficar pronta, né? Para ali ser usada em seres humanos. E esses produtos químicos foram estudados, foram feitos muitos anos, para chegar no ponto que eles queriam. Eu vi uma sala macabra, diabólica, coisas das trevas, muito sinistro. Eu vi uma coisa muito grande no meio da sala, suspenso, que me lembrava um caixão. Não era um caixão tradicional, era uma caixa grande, quadrada, não era retangular, era quadrada, muito grande e sem tampa. Só que essa caixa era de chumbo, ela era toda revestida de chumbo. Era uma coisa assim, chumbo com outras coisas que eu não consegui identificar. E dentro tinha forças magnéticas, é como se aquela caixa tinha forças que saía dentro dela. Força das trevas. Era algo que eu nunca na minha vida vi. E o homem do povo estava deitado de bruço, com a cabeça virada para baixo, para a terra, e com os braços abertos. E quando eu vi, logo eu pensei e me assustei aquela cena que eu estava vendo. E eu pensei assim, ele está morto. Porque ele estava dentro dessa caixa, nessa posição. Ele estava mais ou menos assim, de braços abertos, de barriga para baixo, né? E cabeça para baixo também. Muitas das vezes quando a gente deita de bruço, a gente faz assim com a cabeça, mas não. Ele estava com a cabeça virada para baixo, virada para a terra. Então, na mesma hora, uma voz me dizia, quando eu pensei assim, na mesma hora, ele está morto. Aí a voz me dizia, aqui, era como se alguém tivesse do meu lado me mostrando, e a voz audível me dizia. E eu sabia que era a voz do Espírito Santo, porque a voz era suave e era uma voz da verdade. Era a voz da verdade, era uma voz que eu não tinha nenhuma dúvida na qual estava me falando ali, que era o Espírito Santo de Deus. E me dizia assim, a voz, preste atenção, ele não está morto. Então eu tinha o entendimento e a voz me dizia que ali estava sendo feito um ato macabro que nunca ninguém havia feito na face da terra. Mas que ali estava sendo feito para se cumprir a palavra.
E a voz me dizia muito nitidamente a palavra que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. Me dizia muito clara a voz. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. A voz me dizia esta palavra. Era muito forte. E ali eu fiquei assustada, eu fiquei cheia de temor, né? Então, eu entendi na hora aquele ato era diabólico e que ele sabia que nasceu para isso. O homem do povo, ele sabia exatamente que ele nasceu para esse propósito. Era como ele tivesse tomado uma anestesia geral. Estou explicando para que vocês possam entender melhor. E era como se ele tivesse em coma, né? Porque para morrer para este mundo. Era como ele tivesse morrido para este mundo, né? E ali ele estava desacordado. Que quando eu vi a primeira vez, eu pensei que ele estava morto. Mas presta atenção, a voz do Espírito Santo me dizia: ele não está morto. Presta atenção que eu vou te mostrar tudo. Então a voz do Espírito Santo me dizia, Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 3, né? Que foi ali que eu comecei a me assustar mais ainda. Por quê? Quando a gente lê essa palavra em Apocalipse 13, versículo 3, muitas das vezes a gente pensa no literal, né? Que ele vai morrer, vai tomar um tiro na cabeça. Estou dando um exemplo aqui, né? Ou ele vai ter algo na cabeça e ele vai ressuscitar. A gente sempre pensa no literal. Foi aí que eu me choquei mais ainda. Porque, gente, não é no literal. Não é no literal. Foi muito sinistro. Muito sinistro. Eu fiquei muito impactada. Então, eu entendia na hora que aquele ato era diabólico e que ele sabia que tinha nascido para isso. Era como ele tivesse tomado uma anestesia, porque morreu para este mundo carnal. A partir do momento que ele acordar, não sei, na visão, não sabia se ia demorar horas ou dias ali. Não era mais o homem do povo, a essência do homem, e sim o próprio Satanás na terra. Aquele ato ali era morte carnal para a entrada de Satanás no corpo dele. Vocês estão entendendo? Era como se ele tivesse morrendo para o mundo, a essência humana, a essência do homem, a carne carnal. E a partir daquele momento que ele acordar daquele ato macabro, não vai ter mais a essência do homem na terra, e sim o próprio Satanás no corpo dele. Foi algo muito estranho de se ver. Enquanto ele estava naquela caixa, aparentemente morto, de bruços com a cabeça para baixo, saía energias daquela caixa de chumbo e entrava no corpo dele. E em volta da caixa tinha tubos no chão, tubos redondos, de aço muito grande. E dentro tinha produtos químicos, que quando um ser, tinha dois seres ali naquela sala. Esse ser, eu entendia que era um ser diabólico. Esse ser abria, era um ser vestido com roupas grandes, pretas, até o chão e capuz na cabeça. E o rosto era coberto.
e ele abria aquele tubo e colocava algo lá dentro que ele pegava do corpo do homem do povo. Era como se ele pegasse partes do corpo dele, que ele estava naquela cama, né, naquela caixa de chumbo, e ele tirava partes do corpo dele e colocava nesse tubo. Ele abria a tampa, saía uma fumaça dali de dentro, tipo gelo seco. Deixava um tempo lá dentro e tirava e colocava no corpo dele novamente. É como ele tirasse partes do corpo, daquele corpo que estava ali, abria esse tubo, colocava partes do corpo dele ali dentro, demorava um pouquinho, ele abria de novo, pegava essa parte e colocava dentro do corpo dele de novo. Eu não tinha o discernimento aí se era o espírito dele, se era a alma dele. Eu sei que ele tirava, eu via partes. É como se ele tirasse a perna, colocava ali naquele tubo e depois voltava e botava a perna no lugar. Mas quando eu via, era espiritual, não era. Ele não arrancava a perna carnal, ele arrancava a perna espiritual dele, entende? Eu vi dois seres, né? Um que ficava perto dessa caixa, né, como guardião, e o outro fazia esses movimentos. Eu vi naquele lugar algo tão macabro, tão terrível, que nunca se viu nada igual. Esses dois seres, eu tinha um entendimento que eram seres diabólicos, e tinha um que guardava a caixa, era como se fosse guardião dessa caixa, onde o homem do povo estava deitado, e o outro fazia esses movimentos de tirar partes do corpo e botava dentro desse tubo. Tinham dois tubos perto da caixa, tubos grandes, que aí depois pegava a parte que botou ali dentro e botava de novo no corpo deles. Era energia das trevas, era muito sombrio, muito grande, e eu entendia que isso tudo era feito e o mundo não sabia disso. O mundo não sabia desse ato. Era tudo escondido da população mundial. Somente pouquíssimas pessoas do mundo estavam sabendo, ou seja, somente os que têm pacto macabro com a chegada do anticristo. Então eu fiquei chocada, porque eu tive o discernimento que aquele ato era ele receber o próprio Satanás no corpo dele. E ali ele quando ele acordasse, não será mais a essência do homem, do povo, e sim o próprio Satanás na terra para trabalhar. E aí vinha na minha mente Apocalipse, a continuação, né, de Apocalipse 13, o versículo 4, que diz: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, assim, e o mundo vai se maravilhar, porque o mundo jaz do maligno, pois vão ver algo glorioso nesse homem que não é mais homem a partir daquele ato. E que, na verdade, não é mais a essência carnal do homem, e sim o próprio Satanás encarnado. E o povo vai se maravilhar, porque ele terá grandes poderes.
Então eu fiquei ali olhando aquele ato macabro e pedir para Deus: não quero mais ver isso, Senhor, porque me deu muito medo. Eu falava: eu não quero ver mais. Era como se eu tivesse ali e o Senhor, eu sentia que o Senhor queria me mostrar como Satanás ia apossar do corpo dele. Mas eu fiquei cheia de temor naquele momento. E eu não quis ver, porque esse ato em si, na qual eu estava vendo, era como se as forças das trevas estivessem ali primeiro, possuindo o corpo dele, as energias das trevas, mas ainda o próprio Satanás ia entrar no corpo dele ali. E então eu comecei a pensar muitas coisas, gente. Eu comecei a pensar, passava muitos pensamentos na minha cabeça. E eu pensava, é por isso que o mundo está de cabeça para baixo. É por isso que o Brasil está passando por essas coisas. É por isso que o mundo está em guerra. É por isso que estamos vivendo desastres, tantos desastres aí. É por isso que a terra geme. É por isso que vêm as pestes. É por isso que tudo está contra a verdade. E aí eu tinha o entendimento e o discernimento que o espírito do anticristo está dominando o mundo já. Mas eu também tive o entendimento que ali iria ser feito aquele ato antes, é como se fosse o início dos 7 anos, né? Que o anticristo vai reinar durante 7 anos. Então ele vai possuir o Satanás vai possuir o corpo dele antes dos 7 anos. E quando ele tiver possuído pelo próprio Satanás, é onde ele vai aparecer no cenário mundial. Entendeu, gente? O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas era necessário eu explicar tudo para vocês. Depois dessa visão, minhas carnes ficaram muito trêmulas, eu fiquei muito chocada, né? O que eu tive de visão naquele dia, eu fiquei impactada, muito impactada. E eu creio, gente, que nós estamos vivendo num tempo muito crucial, um tempo onde as coisas estão se iniciando, sim. Nós não sabemos qual é o propósito de cada nação, né? Mas sabemos do propósito da palavra de Deus, que nos diz que tudo vai acontecer sim e que as nações vão adorar a besta. O mundo vai adorar a besta. Realmente está sendo muito difícil, está sendo muito angustiante, porque nós estamos vivendo no tempo do fim para os que creem, porque tem muitos que não acreditam, muitos que apenas, isso vai passar, nós vamos viver mais 100 anos. Não vamos viver mais 100 anos. Não vamos viver mais 100 anos. Está tudo se cumprindo. Eu vi uma matéria esses dias que o número de satanistas está crescendo na Inglaterra. E isso é o espírito do anticristo que já está dominando lá, porque ele é de lá. Então, está crescendo cada vez mais o satanismo lá. Esses dias também saiu uma matéria onde o Ministério Público está tirando palavras da Inglaterra que vêm da Bíblia, estão proibindo, né? Daqui a pouco vai proibir a Bíblia lá, né? Não só lá, mas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, hoje nós tivemos uma notícia onde o pastor que estava nas manifestações do Espírito Santo foi preso porque ele falou a palavra de Deus nas manifestações. Então isso é o espírito do anticristo. Agora imagina quando o próprio Satanás tiver encarnado na terra.
Gente, eu não consigo nem imaginar, sabe? O que eu tenho a dizer é que todos estejam prontos, porque o Senhor Jesus está voltando. Amém? Que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe a sua igreja, que o Espírito Santo prepare a sua noiva e que a gente venha estar prontos para a volta do Senhor, para o arrebatamento, tá? Fiquem com Deus e o próximo vídeo eu irei gravar sobre a visão de janeiro, tá bom?